Abra a sua Bíblia. Vou sentar aqui. Ô filhinha, vem cá. Glory. Eu preciso que todos se assentem, porque Deus tem algo muito especial para te dar essa noite. E você não vai perder. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas fica depois de Gênesis. Capítulo 6. Versículo 8. Gálatas 6, 8. Aqui há uma lei espiritual muito interessante. Gálatas 6, verso 8. Quem achou, diga amém. Porque o que semeia para a sua própria carne, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, derrota, vergonha, falta do propósito de Deus, perdição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, diga comigo bem forte, do Espírito. Fala para o teu irmão, não é do pastor Heber não, irmão. Dá uma sacudida assim, falando, não é do homem não, irmão, é do Espírito. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nós vamos para Esther agora, mas eu quero fazer um parênteses para te explicar o que significa vida eterna, nesse aspecto. Quando ele está falando de semeadura, ele está falando de uma colheita, amém? Aí ele está dizendo o seguinte: se você semeia para a carne, da carne você vai colher algo que com o tempo se corrompe, com o tempo se dissolve. Se você semear para a carne, não importa o tamanho do que você fez, com o tempo vai passar. Mas o que você semeia para o Espírito, do Espírito você vai colher vida eterna. Ou seja, você vai colher vitórias e mais vitórias que nunca mais sairão da sua vida. Deus te levará a um nível de conquista na eternidade. Então quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Isso aqui é corrupção, ó. Daqui 3 anos, talvez 1 ano, sei lá. Aqui, ó, está desfazendo aqui. Isso aqui não vai dar aqui mais. Quem semeia para a carne colhe o que vai passar. Mas quem semeia para o Espírito colhe o que não vai passar. Quem quer aprender a semear para o Espírito? Diga para o irmão que está ao seu lado. É só você orar em línguas, irmão. Diga para o irmão que está ao seu lado. Quando você ora em línguas, medita na palavra, você está semeando numa terra poderosa. O Espírito. Ah, irmão, não sei você, mas eu vou confessar uma coisa. Eu decido. Eu vou semear para o Espírito. Porque eu não quero colher corrupção, quero colher dele. Agora vai comigo para Esther.
Todos conhecem a história, eu vou pular um monte de coisa aqui para ligar o que eu vou dizer com Gálatas, capítulo 6. Quem semeia para a carne, colhe coisas que se dissolvem. Quem semeia para o Espírito, colhem coisas que não se dissolvem. Aquilo que Deus estabelece na sua vida, se for seu casamento, se for sua saúde, suas finanças, quando Deus estabelece isso no Espírito, você vence isso para sempre. Você vence para sempre. Irmãos, eu profetizo aqui um povo que vence para sempre. Eu declaro aqui um povo que não tem apenas bênçãos, eles são abençoados. Você pode ter bênçãos, mas não ser abençoado. Agora, se você for abençoado, as bênçãos te seguirão todos os dias. Mas olha o que diz aqui em Esther, no capítulo 2, versículo 21. Quem achou, diga amém. Esther foi eleita, casou-se com o rei, se tornou rainha. Vasti foi banida da presença do rei. Interessante, irmãos, que Vasti não foi banida do palácio, ela foi banida da presença. Vasti, ela passou o resto da vida dela num ambiente nobre, mas ela não podia entrar na presença do rei. O julgamento sobre ela não foi: vamos bani-la para fora do reino ou do império. Não, o julgamento foi: ela nunca mais pode entrar na presença do rei. Então muitas vezes você continua numa marchinha espiritual conformadora e não sabe que já foi banido. Pastor, mas tem volta? Tem, porque nós estamos debaixo da graça. Eu quero pregar para Vasti nessa noite, e eu quero chamar ela para aceitar Jesus. Porque não teve solução para ela na lei, mas tem solução para ela na graça. Ou você não acha que tem várias áreas da sua vida igualzinho o coração de Vasti, endurecido, rebelde, cheio de opinião própria, só que você recebe o perdão de Deus, você recebe a justiça de Deus. Você é uma Vasti diferente. Você não é a Vasti do Antigo Testamento, você é a Vasti do Novo Testamento. O que eu estou falando é verdade, mas eu estou brincando. Assim que Esther se posicionou como rainha, Mordecai se posicionou na porta do rei. Quando você vai lendo o livro, até que Mordecai foi exaltado e tomou o lugar de Amã, no final do livro, e passou a ser o segundo depois de Assuero, sempre que você encontra com Mordecai, ele está sentado à porta do rei, firme. Ele não mudava de endereço, ele não mudava de lugar. Depois que Esther entrou no palácio, Mordecai entrou na fé. Ele se estabeleceu num lugar, ficou firme, e você não encontra ele em outro lugar. Sabe por que muitas vezes nós perdemos algumas batalhas, irmãos? Porque nós mudamos de endereço espiritualmente falando. Mudamos de endereço, ou seja, não habitamos mais naquela palavra que nos propomos a habitar. Não moramos mais naquela palavra que
decidimos morar. Mas Mordecai não. Toda vez que você passava lá, Mordecai estava sentado na porta. Eu acho que ele foi conhecido o homem da porta. Mas não era qualquer porta, era a porta do rei. O que ocorre é que 2 eunucos entraram em conspiração contra o rei. Olha o capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram, e está dando eco, Suzano, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Olha só, dois eunucos entraram numa trama de matar o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. Aleluia. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Verso 23. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Dois eunucos decidem destruir o rei. Mordecai fica sabendo, conta. Eles são enforcados, a vida do rei é poupada, e Mordecai continua na mesma posição dele, firme na porta do rei. E você conhece a história. Capítulo 3, Amã exaltado. Capítulo 4, os judeus entram com a sua estratégia para que Esther entrasse na presença do rei. Capítulo 5, passa para o capítulo 5. Espera aí que eu me perdi no texto. Aqui, capítulo 6. O livro vai se discorrendo. Mordecai fez um decreto para destruir todos os judeus. Era um decreto irrevogável. E Mordecai ali firme na porta, regendo Esther lá dentro. É a fé que tem que reger tudo na sua vida. Mas olha o que diz o capítulo 6. Naquela noite. Não, peraí, olha para mim. Perdão. Antes do capítulo 6, Amã estava com tanto ódio de Mordecai, porque ele passava, todo mundo se dobrava, mas Mordecai não se dobrava. Amã estava com tanto ódio, que disse para sua esposa, para os seus amigos: aquele cara, não aguento mais. E aí Zeres, a esposa dele, o nome dela era Zeres, ela disse: faz uma forca enorme, mata esse homem. E todos os sábios e amigos de Amã, e Amã era o segundo depois do rei, concordaram: vamos acabar com ele, vamos matar ele, chega. Já é a 1000ª vez que eu passo e todos se dobram e ele não se dobra. Amã dizendo para si mesmo: eu não aguento mais, eu vou resolver isso hoje. Levanta de madrugada e vai para a casa do rei. E olha o que acontece. Capítulo 6, verso 1. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Nossa, irmãos, tem tanta riqueza aqui. Repete isso comigo. Naquela noite o rei não pôde dormir. Mais forte todos. Naquela noite o rei não pôde dormir. Tem hora, rei,
que você precisa vigiar e não dormir. E ele mandou trazer os livros. Verso 2: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou aos seus eunucos, aos seus jovens, aos seus servidores ali: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Poxa, ele salvou minha vida. Note, irmãos, note, Amã estava indo pedir a cabeça dele. Ei, acorda. Amã estava indo pedir a cabeça dele. O rei perde o sono, abre o livro, Amã tramando contra Mordecai, e o rei: rapaz, esse cara salvou minha vida. Depois dessa noite, meu irmão, você nunca mais vai pensar que as coisas estão demorando na sua vida. Depois dessa noite, você vai descobrir que Deus sempre tem um trunfo na mão. Depois dessa noite, você vai descobrir que o diabo nunca chega na frente do Espírito Santo. Olha as duas cenas. Olha as duas cenas. A primeira, Amã tramando a morte de Mordecai, fazendo uma forca. A outra cena, o rei perdeu o sono. Pega para mim aí o livro dos feitos memoráveis. E de repente ele abre o livro, cai. Gente, o que nós fizemos por esse homem? Vamos continuar lendo. Que honras, verso 3: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: peraí, eu estou escutando um barulho, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca dele, na forca que Amã tinha preparado. Os servos disseram ao rei: é Amã no pátio. Disse o rei que entrasse. Amã entrou. Aí o rei perguntou para ele: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, eles eram amigos, bebiam junto, festejavam junto, sério, eles eram amigos. Aí Amã perguntou: Amã, o que eu faço com um cara que eu quero honrar, rapaz? Olha o verso 6. Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Ou seja, eu vou caprichar. Já que com certeza sou eu vou caprichar no negócio, na bênção. Querido, o diabo não ganha do Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Você que está na internet me ouvindo, o diabo nunca ganhará do Espírito Santo. Você fez algo, livrou o rei, ou seja, você semeou para o Espírito, e já fazem anos que você tomou aquela atitude, que você fez aquela oferta, que você abençoou aquele irmão, que você andou a segunda milha, que você se doou de graça na obra de Deus. Os anos se passaram, você fez muito, e até agora nada. Até agora nada? Simplesmente naquele dia que você semeou para o Espírito, você entregou nas mãos de Deus o seu livramento no futuro.
Quando você negou a vida da alma, negou a carne, semeou para o espírito, e nada acontece. Meu irmão, se você andar, se você semear, se você fizer algo, qualquer coisa, a gente pode ficar aqui a noite inteira dando exemplos de atitudes que você tem que são semeaduras para o espírito. Olha para mim, se nada acontecer, dá uma risadinha por dentro e diga para você mesmo: rapaz, eu vou precisar disso aqui no futuro. Levanta a sua mão bem alto, diga comigo bem forte: sementes para o Espírito são a garantia do meu futuro. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Eu sustentei aquele irmão 1 ano, paguei o aluguel dele 1 ano, e até agora minhas finanças nada. Eu abri a minha casa e fulano morou comigo tantos anos, agora vira as costas, fala mal de mim. Eu dei tudo para ele e eu só recebo pancada de volta. Não. Quando você fez aquilo, você entregou um trunfo para o Espírito Santo. Calma, nós estamos numa guerra. Calma, nós estamos numa batalha. O reconhecimento não foi quando ele livrou o rei. O reconhecimento foi aqui, ó. Vamos ler. Aleluia. Verso 6. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Eu vou caprichar nesse negócio. Verso 7. E respondeu ao rei: quanto ao homem que o rei terra de névias, manto de covas. Você sabe que tem um negócio para tudo isso aí, né? De covas é uma coisa, névias é outra. Verso 7. Respondeu ao rei: Uai. Quanto ao homem que o rei quer honrar, é o seguinte: número 1, tragam-se as vestes reais. Agora, troque vestes reais pelo revestimento do Espírito Santo. Quais são as vestes reais que eu e você temos? É a cobertura do Espírito Santo. Eu estou envolto no Espírito de Deus e nada me toca. Verso 8: tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em quem o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça, por favor, a coroa real. Mas não para aí não, gente. Ele foi mais tupetudo. Olha o verso 9: entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei quer honrar. Depois você levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Veste ele, pega o cavalo do rei, pega a coroa do rei, senta ele no cavalo e sai puxando ele na cidade, e dizendo: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Querido, você não será envergonhado, você sairá dessa mais do que vencedor, porque quem crê não é envergonhado. Quem crê não é envergonhado.
Queridos, eu sei, porque sei o que eu estou falando. Quando o diabo conta, o diabo tem certeza, ele maquina, ele faz a forca, mas é ele que morre nela. Verso 9: entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres. Gente, olha aqui, dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: nossa, que revelação! Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está, escute, o judeu Mordecai, que está assentado. Na porta, a porta que ninguém fecha, porta do rei. Amã, olha só, e não omitas coisa nenhuma, viu, Amã, de tudo quanto você me disse. Agora, irmão, nós estamos falando de um judeuzinho mocorongo, como um mendigo sentado na porta do rei todo dia, sem parar. Que as pessoas viam aquilo e nem entendiam. As pessoas viam aquele homem lá, um judeu, sentado na porta do rei, porque não pense você que as pessoas sabiam que que Esté era judia, porque Mordecai disse para Esté: quando você entrar e quando você for, não conte que você é judia. Isso era outro trunfo. Ela casou com Assuero. Se você for olhar para o texto, 5 anos depois é que Assuero descobre que ela é judia. Eu não vou entrar nisso agora. Eu só quero te dar uma palavra. Você vai sair daqui hoje firme, sabendo que o nosso Deus não tarda. Você vai sair daqui firme, sabendo que Ele tem tudo sob controle para a sua vida. Você vai sair daqui firme, sabendo que quando Deus decide abrir uma porta, ninguém fecha. Quando Deus decide honrar alguém, honrado essa pessoa será. Quando meu pai põe a mão, sai da frente, meu irmão. Aleluia. Verso 11: Amã tomou as vestes. Agora você vai entender o que é adoração. Falei com vocês. Estou falando com vocês. Eu fiz isso de propósito. Agora nós vamos aprender sobre adoração. Vamos terminar aprendendo sobre adoração, sobre louvor, sobre dar graças. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Agora pensa a cena, irmãos. Pensa a cena. Mordecai vestido com as vestes do rei. Veste de quem? De quem, irmãos? Sentado num cavalo de quem? E usando a coroa de quem?
no momento mais difícil da vida dele, porque tinha uma forca pronta para ele. E aconteceu o contrário. Eu li esse livro 50 vezes antes de passar pelo tsunami que eu passei. Eu sei o que é Satanás planejar e no dia acontece o contrário. Coloque essa palavra no seu espírito. Coloque essa palavra no seu espírito. Coloque essa palavra no seu espírito, para que você comece a galgar novos lugares em Deus, novas unções em Deus e novos níveis de serviço na casa de Deus. Onde você quer chegar, pastor? Quer chegar ao seguinte: quando eles terminaram, eles voltaram com o cavalo, as vestes. Presta atenção. Eles voltaram. Cavalo do rei, vestes do rei, coroa do rei. O que Mordecai fez no final da jornada, daquela vitória? Ele pegou tudo e depositou de volta nos pés do rei. Sabe o que é adoração? Adoração é Deus revestir você do Espírito Santo. Adoração é Deus permitir que você ande nele nessa terra. Adoração é Ele te coroar com a autoridade que é dele e te dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E você saber no íntimo que essa roupa não é sua, essa coroa não é sua, esse cavalo não é seu. Então o que você sabe fazer é dar glória a Deus. Sabe por que muitos não adoram? Porque eles pensam que o cavalo é deles. Sabe por que muitos não louvam? Porque pensam que a coroa pertence a eles. Pensam que as vestes pertencem a eles. Não, irmãos. Toda honra e toda glória pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está aqui, Senhor, eu te entrego minhas vestes, eu te entrego o cavalo, eu te entrego a coroa. Eu vou voltar para a minha posição de fé. Fala assim comigo: de um lugar de fé para um lugar de glória. De um lugar de glória para um lugar de fé. Vida cristã é de fé em fé, de glória em glória. Você vai dizer de novo, porque você vai encarnar isso na sua vida. Irmão, olha para mim, isso vai acontecer com você. Amanhã, hoje, agora. Deus está mudando o seu interior. Deus está tirando a falta de esperança, a falta de fé, e te dizendo: não importa o que Amã planejar, eu sou teu Deus. Então eu quero afirmar isso. A porta do rei é um posicionamento de fé. Quem entendeu, diga amém. Então diga: de uma posição de fé firme para uma posição de glória. De uma posição de glória para uma posição de fé. Porque o evangelho é de fé em fé, de glória em glória.
Você recebe essa palavra? Como Amã era um homem nobre, ele poderia, depois daquela honra, procurar o rei e dizer: rei, arruma um negócio, um esquema aí para mim. Arruma um esquema para mim dentro do palácio. Me faz secretário, me faz... Eu tenho certeza que o rei estava transbordando de gratidão, porque concordou com tudo que a Amã disse. O rei diria para ele: rapaz, é para já. Tanto é que quando a Amã morre, Mordecai assume o lugar dele. Que não é assunto para hoje, mas grave isso. Quando Amã morre, Assuero toma o lugar dele. Você vai ficar na porta do rei até um tempo. Aleluia! Vai chegar um momento que ele vai tirar você daí, vai te levar para o lugar que ele planejou para você, lugar de glória em cada área da sua vida. Mas o que me impressiona, irmãos, é a humildade de Mordecai. Depois de tudo isso, ele simplesmente se levanta, entrega tudo para o rei e humildemente volta lá para a porta e senta e fica lá. Quantos querem um caráter assim? Vamos orar. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e receba as vestes do Senhor. Levanta a sua mão e recebe a coroa. O cavalo branco já está vindo. Vença suas guerras. Entenda que Amã já está humilhado. Ele já está vencido. Mas saiba voltar para uma posição de humildade. O que é que o Senhor pede de ti? Que ames a misericórdia, pratique a justiça e andes humildemente com o teu Deus. A vida de muitos está mudando aqui agora. Muitos que estão me assistindo pela internet estão sendo transformados. Eu sei que quando eu comecei a ministrar, você não imaginava onde eu ia chegar. Mas assim são os caminhos do Espírito. Mas você tem que mergulhar nesse lugar.
Ora com esse irmão que está ao seu lado, põe a mão na cabeça dele, assentado mesmo, ministra na vida dele. Sabe, que nós entendamos nessa noite que o nosso Deus é que reina, que quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Não desista do seu casamento. Não desista desse projeto que Deus te deu. Não desista da sua fé. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Não desista de amar, de perdoar, de dar a outra face, andar a segunda milha. Não desista. O diabo está pensando que fez, mas eu estou aqui como profeta para te dizer: ele não fez. O diabo armou uma forca, mas é ele que vai morrer nela. A cruz foi levantada, Jesus morreu, mas é Satanás que foi vencido. Fique tranquila, Ele tem um trunfo para você. Fique tranquilo, Ele tem um trunfo para você. Mais cedo ou mais tarde o rei vai perder o sono, vai pedir o livro dos feitos memoráveis, e aquela semeadura produzirá vida eterna na sua história. Começa a falar em línguas. Tem uma transferência de unção aqui. Deus está te entregando o manto da palavra. O manto da palavra Deus está te entregando. Recebe em nome de Jesus. É algo que cai sobre você. Deixa cair.
te dizer algo. Olha para mim, pode continuar. É estranho o livro de Esther, porque quando você lê o primeiro capítulo e você vê os 7 sábios, os 7 príncipes, Amã não está na lista. Amã não está na lista. E de repente no capítulo 3, o rei pega Amã e exalta acima de todos. Mas quando ele exalta, a Bíblia diz assim: Amã o agagita. Amã, descendente de Agag. Quem foi Agag? Foi o rei que Saul não matou. De alguma forma misteriosa, porque eles mataram todos, menos Agag. De alguma forma misteriosa, aquela geração continuou até Amã. Olha a desobediência de Saul. A desobediência de Saul produziu a maior luta de Israel até hoje, inclusive o holocausto. Porque o decreto não era de Hitler, o decreto era mundial. Onde você vê um judeu, você mata. Quando Deus tem uma causa, e Deus tem uma causa contigo. Saul não fez, mas o nosso Mordecai celestial, chamado Jesus Cristo, fez. Deus vai com você nessa causa até o fim. Dá um grito comigo dizendo assim: na minha vida termina a descendência de Amaleque. Forte aplauso ao Senhor. Graça e paz.